E aí, E Dê? aí, Carlão, tudo certo? Como é que estamos? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo? Tá no intervalo das aulas aí? É, aquele break ali na hora do almoço que ninguém treina, né? Aliás, pós-almoço, né? Que a gente tem aquele horário de Hum. meio-dia a um que a galera foge. E aí, de tarde, a gente fica no break, que geralmente é o horário que a gente treina. O professor de educação física geralmente faz esse esquema, né? É, usar a tarde para treinar, né? É, Pra praticar o que prega, né? exatamente. Faz toda a diferença, né? É, total, total. A gente espera um pouquinho para começar, porque eu sempre espero uns 3, 5 minutos, que o Tá, Instagram vai mandando um aviso, o pessoal vai entrando. show. Deixa eu te dizer, eu tive alta do médico. Aliás, tive alta não. Ele disse que vai me dar alta na. Ixi, caiu. Peraí que ela caiu aqui. Foi mal, tava mexendo aqui pra sumir os comentários, mas aí acabou que eu saí. Ei, deixa eu te Voltei, voltei. falar. Uma das coisas que eu faço aqui, quando eu faço as lives, eu boto no modo avião. Porque se a galera ligar, assim, entrar ligação, aí atrapalha, entendeu? Se entrar ligação. Bota avião e deixa no Wi-Fi, né? Vou fazer isso. É, deixa no Wi-Fi e bota no modo avião. Que aí melhora aí o. Vamos ver se deu certo. Deu Deu uma certo? travada. Deu, deu, É, deu. porque eu fiz a troca, eu acho que trocou a internet. Pronto. Boa essa Tá, dica aí. tá, Senão, toca. pronto, botou no modo avião. Yes, sir. Aí, aí. Ei, me diz uma coisa, assim, como é que tá lá? Voltou a turma das 5 a todo vapor lá? Turma das 5 a todo vapor. Turma das 5 é a galera que não fique com ciúme, mas a turma das 5 ela é bem fiel assim ao horário, né? E aí eu acho que entra na disciplina, quando você já está acostumado a acordar ali aquele horário de 4h20, 4h30, né? Aí assim não tem nada que atrapalhe o seu dia, a não ser que você tenha dormido muito tarde. Então, assim, É, começar já com exercício, eu acho que é uma estratégia para principalmente as pessoas que têm um dia mais atribulado, que geralmente não conseguem sair tão cedo do trabalho fica um horário que você dificilmente vai perder. Só se você não acordar, né? é muito. É o horário dos Highlander, viu? É, parece que você Porque tem um poder a mais quando você treina esse horário, né? quando eu acordava às 4, eu botava lá nas 4 da manhã. 4, que aí tinha o velho soneca, né? O velho soneca, aí botava às 4 para poder. O soneca é um problema e uma solução, né? Porque É, tu fica nele ali viciado e viciado, aí é. tu meio que acorda, quer me dizer que em 5 minutos tu dorme. Ninguém dorme, mas a gente continua insistindo em deixar aqueles 5 minutinhos, né? Mas também a adaptação, depois você. Tinha uma época que eu não precisava mais nem de alarme, já Já estava acorda. É, acordando. a gente. Quando você transforma numa rotina, até no sábado e domingo, né? É só observar a rotina de criança, né? Quem tem cachorro em casa percebe isso também, que o cachorro ele não faz distinção do dia. Então a gente também é meio assim. A gente não faz muito essa distinção quando a gente entra em rotina de acordar todos os dias. Geralmente você desperta naquele horário, porque é o É. normal. Se você tiver mais com o organismo bem regulado, isso acontece por causa da liberação de cortisol, que é exatamente a hora que você vai começar a despertar. E dei o foda, sabe o que que é, cara? Que sábado e domingo também tu acorda no mesmo horário, né, cara? O Às relógio vezes meu. tem gente que consegue voltar a dormir, né? Eu, dependendo do cansaço, consigo voltar, mas tem gente que não consegue voltar a dormir. Aí fica o pessoal de Cara, 5 horas da manhã querendo treinar às 7 horas, e a galera da noite, não, deixa o horário de sábado mais tarde e tal. olha Tem aí, o essa André. discussão. O André entrou aí, ó. O André era um que era da turma das 5, depois não aguentou, foi pra turma das 6. O André vem em todos os horários, viu, Carlão? Ele vem 5, É, vem meio-dia. Ele é camaleão, é um camaleão. ele é Ele se praticamente camufla. também. Ele fica ali acompanhando todos os horários, então ele já dá um feedback, ó, esse horário tá legal, esse não tá, fulano treina, fulano não treina. Ele fica dando esse suporte aí.
É massa, massa. Dave, vamos lá, vamos lá. Bora. Eu não sei se tu já chegou a ver, assim, o nosso podcast aqui, ele tem como objetivo aqui contar histórias de empreendedores, e você é uma empreendedora numa área da saúde, né? Uma área de saúde, área importantíssima para a gente. Tem outras pessoas também ligadas à sua área que eu quero trazer para cá. Inclusive, já está até combinado com o Valden para vir. O Valden, que também foi da turma da 5 durante um Isso, tempo. durante um bom tempo. Aí depois saiu, foi fazer lá perto das áreas dele, lá, né? Se mudou lá para Seis Bocas, sei lá. Tá. Mas, assim, a ideia nossa aqui é exatamente contar, e aí a gente vai entrar, obviamente, no assunto do CrossFit também, porque é um assunto que as pessoas têm um certo preconceito, né? Assim, quem não conhece, né? Quem não conhece tem um certo preconceito. Rapaz, tu faz CrossFit, vixe, tu vai se machucar. Tu não já se machucou, não? Então, as perguntas sempre são essas, né? Então, E não é assim, muito difícil, será que eu posso fazer? Tá entendendo? Então é assim. E o que eu gostava do CrossFit quando eu estava fazendo, né? Eu entrei em 2017, né? E saí do ano passado quando eu fui me operar, né? E aí teve um intervalozinho da pandemia que eu não me adaptei ao online de jeito nenhum. Online para mim não serviu de jeito nenhum. Para mim a única coisa online que serviu foi reunião online. Essa Mas parte é boa, né? A reunião online a gente tira aí deslocamento, algumas exato, ganha muito coisitas. tempo, entendeu? Ganha muito tempo. Então, assim, e o legal é que você pode ter pessoas em vários locais, né, do mundo. Então, assim, essa vantagem aí para mim realmente é uma coisa que veio para ficar na minha rotina, né? Mas fazer atividade física online, cara, não dá para mim não. Dá É para mim chato, não. mas até engraçado você falar isso, Carlão, porque assim, quando a gente entrou no primeiro lockdown, a gente já montou uma estrutura muito massa de como Ah, eu fazer vi, as eu me aulas lembro. online, né? Mas realmente muitas pessoas não se adaptaram. Em contrapartida, várias pessoas começaram a fazer exercício físico em casa acompanhado por causa das aulas online. Eram pessoas que Aham. tinham esse esquema de rotina muito pesado, né, muito É. forte. Então, reunião atrás de reunião, tem o deslocamento do trabalho, é longe de casa, vou ficar longe dos meus filhos. E essa possibilidade de você treinar em casa, seja ali na varanda, né? Quem tem Uhum. essa possibilidade de espaço. E aí muita gente viu a oportunidade de começar. Então a gente teve aluno que começou no lockdown. E o primeiro lockdown durou mais de 4 meses, né? Pelo menos para a gente da educação física, para as academias. E teve Foi, porque gente ele não que abriu logo, começou no lockdown. Então olha só que É. interessante, né? Doideira, né? Como é louco isso, né? Teve É. gente que começou a praticar exercício durante o lockdown. Isso foi bem desafiador também, porque uma coisa é a gente está ali com o aluno, que a gente usa pelo menos 3 formas de correção, e uma delas é o toque, né? Para a pessoa ter uma Uhum. noção espaço-temporal. E a gente fica sem essa opção de toque, sem a opção de ficar circundando o aluno, então você tem que pedir para o aluno se mover. Foi bem desafiador e eu diria que foi uma experiência que agregou muito pra gente na questão didática, né? E tudo, não que foi uma experiência legal, né? Acho que se a gente pudesse, a gente não teria tido. Mas eu acho que a gente acabou desenvolvendo e conquistando outras coisas que não eram necessárias naquele momento, né? Com certeza. Desafio para todo mundo, né? Era tudo novo, então não tinha como ter uma receita do bolo que ia dar tudo certo, né? Para todo mundo. Mas, Dê, vamos contar aí um pouco aí da tua história aí. De onde vem a Desirê para a galera assistir. Lembrando que essa live ela fica salva, viu, Desirê? Eu deixo ela salva e aí eu boto lá para compartilhar contigo, tá? Para tu compartilhar também, porque é legal Ok. para as pessoas assistirem depois, nem todo mundo pode assistir agora. E a minha intenção é que o conteúdo, né, a experiência, a sua experiência chegue, né, nas pessoas, que as pessoas possam depois conhecer um pouquinho da história da Desirê, de onde ela veio, onde ela estudou. Eu já sei um pouco, obviamente, né, por lhe conhecer há muitos anos. E aí entrar na sua história de educação física, né, na sua formação, e depois você vai entrar na sua área de empreendedora da área de educação física, né? Porque Massa. uma coisa é você ser professora, outra coisa é você ser empreendedora, né? É totalmente Entendeu? diferente, né? Carlão, Totalmente. vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu fiquei bem lisonjeada, tanto que eu te perguntei várias coisas, né? É, Pelo convite, se era como empreendedor, se era para falar do CrossFit, etc. Douglas está aí, o Douglas foi da live de sexta-feira, o menino
bacaníssimo. Depois eu conto, Oi, falo Douglas, dele. obrigada pela presença. É. Então, assim, eu me formei eu fiz colégio militar, né, inicialmente. E aí eu já entrei na educação física um ano depois do que eu saí do colégio militar, eu estava tentando concurso. Então, eu Mas tu é sempre daqui tive de um Fortaleza, esporte. né? Tua família, Colégio todo militar de mundo é Fortaleza. daqui. É. E aí, tentei a Forças Armadas e não foi minha vibe, graças a Deus. E aí no vestibular eu já fiz educação física, porque eu sempre gostei muito. E aí, daí, Tu tô tentou falando o de quê? cirurgia, eu já tentei educação física direto, né? Mas tu Antes eu tinha tentou tentado Forças medicina. Armadas o quê? Tu Eu tentou tentei a... a Academia da Força Aérea, que era que Ah, aceitava mulheres já lá na academia, porque a ah, AMAN não aceitava mulher ainda na minha época. aham, E fiz medicina no primeiro vestibular para federal, porque eu sempre quis o lado da saúde. Só certo. que, como você comentou, eu tive processos cirúrgicos nessa época de colégio, então eu deixei de praticar esporte por 2 anos por causa de cirurgia. E quando eu voltei, é, a sensação que o exercício me proporcionava e a dificuldade que eu tinha de condicionamento, comparando o que eu já tinha treinado, e quando eu voltei a treinar, que eu não conseguia correr a quadra de um lado para o outro, com a constância que eu conseguia antes das cirurgias, porque eu aumentei de peso, porque eu parei de treinar, né? Então, quando eu voltei a fazer atividade física, eu entrei na academia e tal, e eu comecei a me apaixonar pelo ambiente, né? Pelo que a gente pode fazer com o corpo da gente, pelo que o corpo da gente proporciona, essa sensação de bem-estar do pós-treino, aquela sensação de morte ali durante o É. treino, né? Intensidade e tal. E aí já fiz educação física, fiz a Universidade Federal, um campo incrível para a gente se desenvolver, né? A gente é realmente bem exigido. E já ali no último semestre eu conheci a CrossFit, foi em 2010. E como você Me- falou, Hum. eu fui para São Paulo fazer um curso, foi na primeira CrossFit que abriu aqui no Brasil, a CrossFit abriu em 2009 aqui no Brasil, e eu fui fazer esse curso em 2010. E aí eu já estava fazendo meu TCC, eu já entrei para o lado do treinamento funcional, intensidade, etc. E aí esse lance do empreender, que você falou aí, a CrossFit ela me chamou a atenção em relação às opções que eu tinha anteriormente, né? Vou fazer uma conexãozinha e depois eu volto para falar do CrossFit especificamente. A estrutura de academia, que sempre foi a área que eu entrei para a área de treinamento físico, condicionamento físico voltado para a saúde, mas sempre foi dentro do ambiente de academia, né? Eu nunca fui para a área do esporte e da performance esportiva, digamos assim, né? E eu venho de família simples, né? Minha família não sou herdeira, como a galera chama. E a possibilidade de abrir um espaço, uma academia, a gente estava falando de R$ 500.000, R$ 1 milhão, dependendo das estruturas que a gente falasse, né? Maquinário, Uhum. esteira e tal. E a estrutura de CrossFit, ela foge desse padrão de ter máquinas. Então, isso já viabiliza você pegar um espaço menor e ela é muito centrada no treinador. Então, assim, a habilidade do treinador, da prescrição do treinador, é que vai direcionar as suas necessidades, pelo menos ali naquele início, né? Os lugares eram boxes pequenos, hoje a gente já entrou no mundo de empresários. Então, são investidores com alto poder aquisitivo que conseguem abrir espaços grandes, aí ele volta para a estrutura maior, como a de academia tradicional. E aí eu vi ali uma oportunidade de, enquanto profissional, levantar a minha estrutura de CrossFit sem precisar pegar um super financiamento, né, e Hum. etc. Que Então ano foi isso, Dê? a ideia de empreender foi em 2014, foi quando a gente abriu. Em Lá, 2010 eu comecei lá na Master, lá na né, Master. era Sim. dentro da estrutura da Master. Então, assim, eu comecei eu fiz um curso do Sebrae em 2016 sobre ampliação e hoje eu vi que eu fiz mais ou menos eu usei essa estratégia, né? Eu comecei com turmas pequenas de 4, 6 alunos e aí isso começou a entrar dinheiro, né? Então eu conseguia pagar a estrutura com os alunos que eu já tinha. Diferente de você fazer um super investimento inicial, né? Eu já consegui começar com a clientela e aí, ao invés de primeiro abrir e esperar a clientela vir, eu fui fazendo a clientela porque era uma coisa nova, porque a gente já trabalhava, né, com personal e etc. Então, a gente Alguém foi te ajudou desenvolvendo nessa essa área? parte. Alguém te ajudou nessa área de planejamento financeiro, nessa área de gestão? Alguém te... Não, Tu não. foi se virando mesmo? Eu fui me virando, estudando, né? Fiz alguns cursos. Os cursos que eu fui fazendo foram mais tarde, assim. Mas inicialmente eu fui conversando com quem já tinha boxe. Então a pessoa que me abriu as portas, assim, inicialmente foi o Joel Friedman, que foi esse cara que abriu a primeira CrossFit no Brasil.
Ele é detentor do maior campeonato que a gente tem, no campeonato nacional, que é que é o TCB, o Torneio CrossFit Brasil, que virou o TCB. E aí eu fui perguntando, cara, como é que eu faço? Como é que eu faço para comprar esse material? A gente não tinha esse material aqui no Brasil, tudo era importado. Então, o dólar, naquela época, era 2 e pouco, mas tudo era comprado em dólar, mais entrada, mais, né? Impostos em cima são muito altos para a gente importar. Só que aí abriram as primeiras empresas. A primeira empresa que abriu aqui especializada nisso foi a Fortify. E aí entra o network, que a gente sempre acha que network é interesse. Não é. É facilitação e conhecer pessoas na hora certa, né? Então, eu já, como eu tinha ido para São Paulo fazer o curso, eu fiquei indo fazer as atualizações. Eu ia 1 ou 2 vezes por ano, pelo menos. E conheci o cara que abriu a primeira, que foi a Fortify, que é o Shen, né? Eles trouxeram. E a gente já fez, pô, não tem ninguém no Nordeste abrindo e tal, vamos tentar levar material para o Nordeste. Então a gente trazia de São Paulo para cá. E aí esse Conexão ele já facilitou o pagamento, facilitou tudo. Era uma marca muito forte, nacional. Hoje a gente tem a Gladius. A Gladius chegou pouco tempo depois. Eu acho que a Fortify abriu em 2012, 2011, 12, a Fortify começou. Se eu não me engano, a Gladius começou em 13, 14. Eles chegaram, né? São italianos e estão aqui no Brasil. Então, assim, foi essa conjunção de fatores, né? A gente foi conhecendo pessoas e aí, dentro da Master, eu já tinha essa turma numa salinha pequenininha. Eu acho que tu não pegou a salinha. A gente chamava de aquário. Era uma área que treinavam 4 pessoas, no máximo 6. E a gente fazia o treinamento funcional, que na época tinha começado. E aí, como eu fiz o treinamento da CrossFit, eu já comecei a usar a metodologia dentro desse espaço, né? O proprietário da academia na época era o Gilberto Barros. E ele e a esposa treinavam comigo e ele falou, pô, gostei dessa metodologia, Desirê, vamos ampliar, vamos investir e tal. E aí faz o projeto, foi assim, faz o projeto e vamos ver. Né? E aí eu já comecei a escrever, estudar, graças a Deus a internet facilitou bastante essa parte, mas a experiência que eu tinha com isso, né, eu fui casada e meu ex-marido tinha um consultório. Então eu tinha toda essa noção de fluxo de caixa, entrada e saída, né? Entendi. Foi aprendendo foi uma dedicação individual, né? Não fiz cadeira de nada disso. Depois, eu procurei o curso do Sebrae e fiz um curso especializado chama Box to Business. Eu acho que ele nem existe mais esse curso, que foi com o Jason Calipa. Jason Calipa foi campeão do CrossFit Games por 2 anos. Não, um ano só ele foi campeão. E ele abriu a maior rede de crossfits no mundo. Ele conseguiu levar crossfit ali para a Ásia. Então ele é queridinho no Japão, né? E ele transformou a franquia CrossFit, que não é uma franquia, é uma marca, mas ele criou a franquia dele usando a metodologia CrossFit. Então deixou de ser NC CrossFit, que era a Norcal, o nome da CrossFit dele, ele virou NC Fit apenas, que ele também tem CrossFit. E ele foi o primeiro cara a falar, ó, gente, vocês precisam montar uma estrutura assim, assado, para poder desenvolver um empreendimento como uma empresa e tal. Então foram 2 cursos que eu fiz aplicados à área de boxe e de academia, porque realmente não tinha nada direcionado para essa parte. O marketing é diferente, né? A questão da sazonalidade dentro da academia é diferente, né? A retenção de alunos é algo que é pouco falado, porque tem muita entrada e saída, né? Férias, lugares que o verão faz diferença, quando é inverno, se a galera vai treinar ou não vai. Então, são pontos, assim, bem críticos e eu adicionaria aí o de vendas, sabe, Carlão? Assim, a venda ela é totalmente diferente da venda de produto, porque é uma venda de serviço. E ela é um serviço continuado. É diferente do serviço médico, do serviço do fisioterapeuta, né? Que ele vai ter aluno, ele vai captando. Pontual, exatamente. Ele é sequenciado, né? Então, depende do ambiente, depende do seu grupo de amigos que treinam com você. Você tem que criar aquele ambiente diferente. Só que a CrossFit, ela já te proporciona muito disso, né? De marketing. CrossFit foi um boom de marketing, mas ele tem um marketing negativo, que nem você falou, né? Assim, que sentido que é o negativo? Machuca? É difícil? Será que eu consigo fazer isso e aquilo outro, né? E aí entra uma coisa diferente. Vou fazer um paralelo aqui com o futebol. A gente via muito né, o marketing do CrossFit muito relacionado com o YouTube, com a competição. Então, o que a gente vê ali no YouTube, né, que são aqueles atletas e não sei o quê,
a gente vai ver um grau de performance incrível. Então é como se a gente tivesse, ah, nós vamos jogar futebol. Carlão, vamos jogar futebol? Tá doido, né, cara? Se tu só assiste vídeo do Cristiano Ronaldo, do Neymar, dos melhores do mundo, ou se tu assiste só Champions League, etc., tu vai olhar, não tenho condição de correr nessa velocidade. Eu disse, mas como a gente tem um futebol como base, a gente sabe que dá para enrolar, a gente sabe que só aprende a passar a bola, né? Você não precisa estar com condicionamento em dia. Então tu pode bater um racha, não pode? Pode sair jogar bola. Até quem não sabe jogar bola consegue entrar num racha. CrossFit é a mesma coisa. A E pode se diferença machucar também, do mesmo jeito também. na verdade, o maior índice de lesão é exatamente no futebol, né? E de treinamento É, individual é a corrida. E a é, corrida eu, cresceu exponencialmente. eu vou te confessar o seguinte, ó, eu estava parado muito tempo, tive alta do médico em dezembro para voltar a andar, caminhar, fazer algumas atividades mais leves. E aí eu fui inventar de jogar futebol com meus filhos, cara. Depois de parado 4 meses, dizer, Tu inventa resultado. de jogar futebol, mas tu não inventa de fazer crossfit porque tu acha que a crossfit vai machucar mal o futebol, não, né? Não, é porque o CrossFit ele não permitiu, porque como a minha cirurgia foi no cóccix, Sim, entendeu? Então o CrossFit usa muito o cóccix, né, para você sempre sentar, levanta. levantar, entendeu? Então não permite. A cicatrização ainda fechou agora, faz uma semana, duas, É uma entendeu? cicatrização de segunda intenção, né? De dano carpóide, tá mais Entendeu? demorada. É, E aí, como eu já é a terceira cirurgia, Desirê, eu não quero ir para a quarta, não. eu fiz Entendeu? 4, então eu te entendo, É. entendi. Mas olha só, e aí assim, usando esse paralelo do futebol, o que que acontece? Uma coisa é você jogar a questão técnica, né? Então você vai Sim. usar a parte técnica, você vai aprender os passes, você vai aprender a cabecear, aprender a bater de peito, aprender a receber, aprender a chutar e tal. E essa parte aí a gente aprende muito no colégio, porque geralmente a gente usa como base esportiva o futebol, né? O vôlei. Tem alguns esportes que são mais difundidos no Brasil do que outros. Já fora, a gente tem muita base, fora que eu digo, Estados Unidos e Europa também. A gente tem muita base de movimentação ginástica. Então, você, desde criancinha, você aprende a virar de cabeça para baixo, fazer estrelinha, usando fazendo um paralelo com uma nomenclatura mais tranquila para a gente usar, né? Então, assim, se pendurar, e tem muita base esportiva de levantamento de peso quando se trata do LPO, levantamento de peso olímpico. As academias de musculação elas se difundiram muito aqui no Brasil. Bastante. Essa é uma Sim. das bases esportivas mais desenvolvidas aqui a nível de esporte para adultos, não praticantes de exercício. E aí existe uma confusão aí, Carlão, porque uma coisa é você ter um esporte e outra coisa é você ter a preparação física, entende? Então, assim, a preparação física é é o que vai te dar condicionamento, é o que vai te treinar e te deixar apto a fazer a parte específica que é do esporte. Então, por exemplo, para você jogar bola melhor, se você tiver com teu cardio, né? Teu, teu condicionamento cardiovascular, cardiopulmonar melhor, você vai correr mais no campo. Você vai aguentar mais partidas, certo? Você vai conseguir Uhum. dar um suporte. Se você joga de volante ou lateral ali, você vai conseguir correr mais vezes o campo. Então, você é um jogador que aparece mais. Essa parte a gente treina paralelo no campo. Então, no CrossFit, o que que acontece? As pessoas querem fazer o WOD, que é aquela parte principal do treino. Ah, são 50 bolas na parede, corre no quarteirão e tal. Só que a gente usa a base do treinamento, que é eu vou desenvolver força no Carlão, eu vou desenvolver velocidade, eu vou desenvolver com exercícios específicos para isso, para então melhorar o seu condicionamento e te colocar à prova, e te colocar num game, e te colocar em teste, entendeu? E aí, isso, a CrossFit usa essa nomenclatura que é assim. O que é CrossFit? Treinamento, são movimentos funcionais, constantemente variados e de alta intensidade. Esse alta intensidade, a gente acaba que fica com medo, porque, não, tem que ser sempre muito forte, tem que ser... Não, a alta intensidade, ela é relativa. O que o Carlão faz, que é forte para ele, pode ser forte demais para mim. Então, tu fala, não, eu jogo ali 1 hora de beach tennis. Eu não sei jogar beach tennis. Para eu jogar beach tennis, eu vou fazer um esforço absurdo. Por quê? Porque eu não tenho um Uhum. domínio técnico, eu vou correr para um lado e para o outro, o que não quer dizer que eu não possa aprender de uma maneira mais tranquila. Eu vou entrar no campeonato de cara? Provavelmente não vou nem conseguir dupla. O beach tennis só dupla, né? Eu acho que não tem individual. Tem individual também. Tem individual também, né? Tem. Então, assim, eu não vou nem conseguir formar uma dupla, eu vou ter que ir sozinha. E aí, esse paralelo sobre a gente te preparar, sobre a gente entender que existe uma progressão de carga, que existe não colocar a barra nas tuas costas na primeira aula, mas te avaliar,
te acompanhar para ver o teu desenvolvimento. Ah, Desi, eu não consigo dar uma volta no quarteirão. Não tem problema, a gente corre 100 metros. Ah, não, Desi, eu não consigo correr, a gente caminha 100 metros. Né? Eu vou te ensinar e a gente vai fazer uma construção e vai desenvolver a movimentação. E aí assusta um pouco, porque as pessoas acham que ela já tem que chegar sabendo fazer. E não é. É como a gente aprender a escrever. A gente vai ter que desenvolver aquela habilidade motora, né? Fazer a caligrafia, o pontilhado. É a mesma coisa no movimento. Movimentos complexos, a gente quebra o movimento. Movimentos com maior nível de dificuldade, a gente reduz e faz uma progressão e um escalonamento, que a gente chama de nível de dificuldade, para a gente conseguir te encaixar naquilo que você precisa. Ah, eu não consigo agachar e colocar, né, o quadril no calcanhar. Não tem problema, a gente reduz a amplitude, que é uma dificuldade. Entende? Então, assim, essas progressões, elas precisam ficar mais claras para as pessoas. Não quer dizer que você já vai chegar e vai receber uma barra que pesa 15, 20 quilos, ou... Né? Não, você vai trabalhar com bastão. E não tem problema nenhum nisso, né? O aprendizado de movimentação, ele é assim, e ele gasta uma energia desesperada. Tudo que a gente vai aprender, né, exige, porque eu não sei como lidar com aquilo. Então, Não meu corpo vai ter precisa uma demanda afobação, maior. né, Desirê? É, a Não gente precisa começa muito afobado, afobação. né, com tudo. É, Se eu te propor para você fazer aula de alemão agora, você não vai já querer conversar em frases se você não consegue nem entender os fonemas ou as letras que eles assistir usam. filme em alemão. É. Não dá para tu já chegar assistindo filme alemão. O inglês, que a gente tem um contato maior diário, né? Puxa, a gente tem várias coisas que facilitam com que a gente comece a pegar o inglês. O alemão a gente não tem contato nenhum. Qual a palavra em alemão que a gente tem no dia a dia? Hoje, para mexer no Instagram, tu tem que saber inglês básico, né? Você tem algumas coisinhas, né, que vão aparecendo, Reels, Live e etc. Então, a gente tem essas palavras no dia a dia. É mais ou menos isso. Se você levar para o dia a dia, por exemplo, subir escada. Subir escada a gente vai, né? Correr. Não, correr todo mundo nasce sabendo correr. Não. A corrida ela é diferente de acelerar a marcha. Então, existe técnica para a corrida também e a gente pode fracionar e aprender e fazer educativos sobre como correr. Então, a gente tem que desmistificar essa coisa do que, não, eu não consigo aprender. Eu tô velho, né? Cachorro velho também aprende truques novos, tem esse ditado. Então, não tem isso. A gente tem uma plasticidade, ou seja, eu demoro mais para aprender algo do que uma criança. Para ela é mais rápido, né? Ela ainda está moldando os sucos cerebrais dela. Para nós adultos, eu acho que combina algumas coisas. O conhecimento prévio, claro, que faz diferença, mas existe algo que eu chamo de medo de fracassar, né? O medo de errar. A gente, às vezes, evita fazer algo porque, eu não vou conseguir. Não é para mim. Eu acho que eu não consigo. Você nem foi lá, você nem se deu chance. Não é na primeira nem na segunda aula, são várias aulas. E toda aula é diferente, né? Então, isso já é uma propaganda por si só para pessoas que não gostam de rotina fixa, né? A gente Exato. reclama. Dê, cara, eu vou te falar que eu faço musculação desde a minha adolescência, né? Bota aí um bocadinho de tempo aí. E quando eu conheci, através da minha ex-esposa lá em 2017, o CrossFit, né, que eu fui lá na Raca lá, cara, eu achei muito massa, porque o que eu mais detestava na musculação era porque era muito monótono, entendeu? E eu sei que tem muita gente que pensa a mesma coisa, entendeu? Que detesta a musculação porque é monótono. E o CrossFit era dinâmico, né? Para mim, o que encantou era esse dinamismo, que era tipo uma mistura, né, de musculação com funcional, né? Então, isso daí foi uma coisa que me encantou realmente, que fez eu gostar realmente do CrossFit e fiquei, né, até então no CrossFit. Quando eu tiver, eu acho que no segundo semestre eu devo voltar, né, esperar realmente ficar 100% e com certeza eu vou voltar. Hoje eu faço musculação não porque eu goste, eu É faço aquela porque disciplina, né? A obrigação de fazer atividade física. exatamente. E outra coisa também, porque eu tive problema aquela. Não sei se tu lembra que eu tive um problema contra a malácia patelar, algum negócio desse, né? Condromalácia. Pronto. E aí o ortopedista recomendou exatamente a musculação, porque eu tinha que fortalecer o joelho, tudo. E aí
é uma coisa puxando a outra, ou seja... Eu vou aproveitar teu link aí e mandar um beijo pro Carlos Otávio e pro Léo. Ai, sim, Carlos Otávio aí tá dizendo que a é, vontade dele de academia só durava uma semana. Nem isso, né, senhor Carlos Otávio? E se tornou um super praticante, fazendo praticamente todas as ele movimentações. fazia o nosso Tá na hora horário de também e voltar. depois deixou, né? Quer ver Foi, ele tá a fazendo? preguiçenta. Começou a pandemia, ele também E parou a ainda de Clécia? casar. E aí, Clecinha tá firme e forte. Foi Olha ela que aí. levou todo mundo, né? Vou É. aproveitar essa tua questão da condromalácia, Carlão. Existe essa... E aí é um problema também, né? Existe essa desinformação, eu vou dizer isso. Uma desinformação, né? Ou uma má informação sobre essa questão de você poder ou não fazer exercício, né? Que tem a questão da condromalácia e tal. Condromalácia ou a condropatia, ela atinge aí, eu não vou chutar um número porque ele vai ser falho, porque eu não tenho esse dado, mas eu diria para você que ela atinge a maioria da população, né? Porque isso é um Uhum. desgaste articular. Como é que a Sim. gente faz para reverter isso? A gente vai fazer trabalho de fortalecimento. Por isso que o ortopedista recomenda a musculação, né? No que ele conhece, provavelmente, de exercício, ele não sabe que a gente faz esse programa de fortalecimento associado. Porque, de novo, o que a CrossFit faz, né? Ela combina os treinamentos de força, os treinamentos cíclicos e os ginásticos. Então, essas movimentações, e aí cabe ao programador, né, o head coach, o treinador que faz o treinamento daquele espaço do box, fazer a prioridade dele. Então, eu vou usar a Haka como referência, que é onde eu prescrevo. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, a gente faz trabalho de força de agachamento. O agachamento, a gente tem muita restrição. Mas eu vou usar, espero que as pessoas não entendam isso como uma grosseria, mas como uma simplicidade. A gente agacha toda a vida que a gente vai no banheiro. A É. gente agacha toda a vida que a gente senta no sofá. Se o sofá for mais baixinho, Pega esse alguma coisa no chão. agachamento é aquele que a gente deveria fazer diariamente. Então, quando a gente perde essa mobilidade, essa movimentação articular, a gente começa a comprometer a estrutura. O que, que o nosso joelho faz? Ele faz igual ao nosso cotovelo. Ele flexiona e estende. É isso. Se eu colocar o meu joelho para flexionar e estender, eu não estou comprometendo a estrutura do meu joelho. Eu posso fazer isso com menos carga, eu posso fazer isso só com peso corporal, eu posso fazer isso com elástico. Então, eu preciso dar condições de movimento. E aí, quando a gente fala da condromalácia, quando eu começo a ter esse atrito, né, Sim. muscular, que isso vem com a idade, é que nem a placa de ateroma, né? Quando a gente fala assim, ah, não, a pessoa teve um infarto, isso, aquilo, porque ela come errado. Ou não. A partir já foi identificado placas em até adolescente de 15 anos de idade. Porque isso é um processo natural do nosso corpo. A gente vai acumulando aquela gordura ali no vaso. Isso é normal, né? Ah, não, mas aí se escapar qualquer pessoa é possível de ter um infarto porque teve isso. O que que acontece? Tem situações de acaso eu posso diminuir ou aumentar, mas que isso vai acontecer, isso vai. Entende? Então, assim, às vezes existe essa conotação, ah, eu tô com dor na lombar. Vou usar a lombalgia, que eu tenho esse dado recente. 90% das Já pessoas tive também. vão ter uma crise de lombalgia, fazendo exercício ou não. E aí isso pode desaparecer com até 6 meses sem nenhum tratamento. Do jeito que a dor apareceu, ela vai embora. E a gente não E, tem uma justificativa para isso. é. Então hoje, até essa questão de quanto você se movimenta, né, tem aquela regra, não passe mais de 10 horas sentado. Como se praticamente tudo que a gente faz hoje é com tela. Aí o que Exato. compensa é você fazer 1 hora de exercício, né? Como se equilibrasse as coisas. Então não existe mais isso. Ah, não, a pessoa tinha dor nas costas, dor na lombar, estava com hernia de Uhum. disco. Primeira recomendação, ficar deitado. Hoje é a última recomendação. Você ficar parado, você agrava essa crise de dor, entendeu? Então hoje é um movimento. Bota para movimentar, não tem mais esse impedimento de movimento, a não ser que seja um caso mais específico, entende? Então, E, Desirê, eu tive crise de lombalgia bem novo. Eu tive com 17 anos de idade. Eu tive, sabe como é que eu tive a crise? não. Jogava, estava fazendo intercâmbio, morando fora, jogando pelo time da minha escola, voleibol, no campeonato. Pulei para cortar a bola, cortei a bola. Quando eu pisei no chão, Caiu de caí de emoção. dor, caí de dor. Não consegui ficar em pé, entendeu? E era muito mais magro, muito mais magro. Então, assim, não tem Jovem, muito. ativo, né? Entendeu? Isso. Então, Só que quando a gente tá com dor, bate o desespero, né? É que com nem certeza. eu brinco com a galera que assim,
quando você não teve ainda sua vida ameaçada, você ainda não acordou para ter que cuidar de você. Porque a gente sempre prorroga, a gente acha que não é com a gente que vai acontecer, a gente acha que não vai sentir dor, que não vai ter a possibilidade do infarto, que não Só vai, acontece né, com o outro. desenvolver, só acontece com o outro. Aí quando a gente cai na real, opa, eu não sou, né, de ferro, eu sou uma pessoa suscetível a passar por qualquer uma dessas condições, é uma conjunção de fatores, aí a gente desperta, né, para isso. É, Então, assim, hoje a dor, a gente convive com dor, claro, não estou dizendo, mas a dor, ela é para te chamar a atenção. Ela não é algo assim, ah, não, para agora. Não, é tipo assim, eu tô com dor na lombar. Vamos começar a procurar saber o que está causando a dor, é descobrir a causa, porque a geralmente a gente faz o causa. quê? Toma um remedinho. Como um remédio, é. Aí eu Não tô vai na tratando o quê? causa. Só a consequência, eu não tô tratando a causa. E o Sim, sim. exercício, ele é sempre postergado, porque isso é uma cultura que se instaurou desde sempre. Ela começou a mudar ali a partir da década de 60, quando as pessoas achavam que está doente, até segunda ordem, fica em repouso. O repouso, ele era sempre indicado, né? Por quê? Porque a gente não sabe como lidar com aquilo. Hoje, a gente já não fala mais isso. Tá com dor? Vem treinar. A gente vai reduzir as cargas e observar se essa dor está aumentando, se ela está reduzindo. Hoje, o exercício e a movimentação, elas são tratamento. Né? Então, assim, É, você vê que hoje o cardiologista já fala, ó, cara, você precisa botar atividade física, não tem como você ficar mais sem atividade física hoje. é. Mas como? Quanto? Pode ser o CrossFit? Pode. Só que você precisa de direcionamento. Então, o que é que vai fazer a diferença no CrossFit? O profissional que vai te atender. Sabe, assim, não é a modalidade. Né? Não é Uhum. assim como tem excelentes médicos que tem médicos ruins, assim como tem excelentes profissionais, né? É uma questão profissional. E aí você tem Uhum. pessoas especializadas. Tem uma galera especializada em reabilitação de joelho, reabilitação de quadril. Tem uma galera que é especializada em emagrecimento. Então, existem essas diferentes linhas de pensamento, de treinamento, de profissionais, que você deve procurar o que se encaixa melhor para você. Né? Tirar um pouco da cabeça que exercício é só estética. Porque a musculação ela foi muito relacionada à estética. Não sei qual é a tua percepção enquanto praticante, mas a minha enquanto profissional, existe muito essa relação da estética e a saúde, ela é a É segundo consequência. Na lugar. verdade, é o inverso. É, Prioritário é o que? A saúde. Consequentemente, você tem uma questão estética. Né? Mas é, isso é uma questão de valores, que eu acho que cada um tem o seu, e a gente deve medir isso, é. né? E proporcionar o melhor desenvolvimento de acordo com os seus objetivos, A, sem esquecer que a saúde ela é fundamental. a prioridade das pessoas é a barriga tanquinho, é a foto no Instagram, é não sei o Exatamente. quê, E essa coisa do entendeu? Instagram destoado também, né? No É, Instagram que ele te mostra uma realidade que não é. Eu estava é, procurando naquela hora um filtrozinho assim para ficar mais bonitinho, mas você tem a possibilidade do filtro, a possibilidade da edição, a possibilidade. E aí é, assim, a gente começa a buscar um ideal que ele muitas é. vezes não é real Não, não, não. e As não é pessoas, factível. mas infelizmente para tudo tem os pontos positivos e negativos, né? E aí é um dos pontos negativos da internet é esse, né? É viver um mundo irreal, né? Mas cada um sabe o que passa. Agora deixa eu te dizer, uma das coisas que a gente ouve muito, né? Assim, eu acho que um dos trabalhos que tem que ser feito aí, pensando aí no nível do pessoal que tem box de CrossFit, os empreendedores da área, tem que fazer um trabalho de conscientização extra, sabe? Uma coisa institucional do CrossFit, porque acaba que os médicos mesmo também, eles não conhecem. E outra coisa, o aluno também tem que saber o seu limite, né? Tem que Aham. saber o seu limite, porque tem muito aluno que chega, quero levantar não sei quantos quilos. E eu tinha uns colegas desse aí na turma das 5, sabe? Que ficavam fazendo campeonato Querendo aí, sabe? Eu não, é, instigar os eu não alunos. vou dar os nomes, eu só vou dizer que um é cardiologista e o outro é empresário do ramo de ovo, viu? Não vou dar muitos nomes, mas a galera vai saber quem é. Então, Mas é um adorava lado competir. positivo, o lado positivo e o lado negativo. Vou É, citar os dois aqui na minha percepção, né? O lado positivo é aquele do bora, mais um pouquinho, você consegue, que entra naquele lance da intensidade. E aí, como você falou, cada um tem o seu limite. E é muito do professor também. Aí eu trago um pouquinho para a minha profissão a responsabilidade de direcionar essas cargas. Então, a gente faz sempre uma avaliação, né?
Carlão, qual é teu RM? Ixi, Desirê, esqueci o celular, não trouxe e tal. Então Ixi. a gente se usa de artifícios para dizer, ó, você vai até aqui, você vai até aqui, né? Que é o controle de carga. Tem um controle de carga externo e um controle de carga interno. Esse controle de carga interno é como o teu corpo responde ao estímulo que a gente dá. Então, se a gente não faz, não é um dia, sabe? É difícil, muito difícil, Carlão, em um dia, com um treino, você ter uma lesão irreversível. Ou você, sabe, você desenvolver, por exemplo, uma hérnia de disco. Ou não é com um treino, é uma Uhum. sequência de treinos. E aí você tem que trabalhar exatamente nessa variação e nesse acompanhamento. Por isso que eu falo do acompanhamento profissional. Se eu tô vendo que o Carlão pode um pouquinho mais e ele tá enrolando, Carlão, ó, eu quero que tu chegue no 70% aqui, ó. Carlão, vamos um pouquinho mais. Você atingir o seu 100%, Carlão, é muito difícil. É muito dolorido, sabe? Então, existe o quê? Treino. Então, esse treino de aumento de carga, de progressão de carga, Consistência, ele é né? fundamental. E aí você exige consistência. Porque o que acontece? Às vezes o Carlão ficou 2 anos sem treinar, 2 anos de pandemia, vamos colocar aí, né? Ficou os 2 anos ali parado, sem treinar, volta. Ele quer fazer tudo o que ele fazia antes. É. Por quê? Porque ele não percebeu que esse tempo desse treinado afetou o corpo dele. Às vezes não afetou a cabeça. Então, sabe aquela galera que vai além, uma cabeça forte porque já experimentou, já tem aquela vivência. Então, a possibilidade de você se machucar, ela aumenta porque você vai querer ir buscar aquele teu ideal anterior. E aí você tem que ter essa consciência de, pô, não, tô voltando, eu vou pegar mais leve. E aí essa pilha aqui do lado, né, o anjinho, né, e o diabinho aqui do teu lado, É. que quer te impulsionar para ir mais, ela tem um lado positivo, que é você não desistir ali no meio do caminho, e tem um lado negativo, que é, opa, não, não dá para eu ir hoje até aqui. Hoje o meu limite é esse. Hoje a minha carga é essa. Então, assim, esse trabalho diário, ele é contínuo, ele não para. Mas você tem razão quanto a isso. Quando a gente não sabe dosar a carga, a gente machuca muita gente. Isso é um fato, entendeu? Eu praticamente muito tempo parado, voltava, né? A gente voltou na pandemia, quando voltou ali em agosto de 2020, né? Que Isso. começou a voltar as academias, tudo. Eu voltei muito light, porque eu estava parado total, então eu voltei muito light. Então, assim, às vezes quando eu sentia alguma coisa, já diminuía, já parava, né? Então, assim, É, cada um tem um termômetro próprio, né? De sim. saber o seu limite, né? E E é aí as importante pessoas respeitar isso, né? tem que respeitar total. E me diz uma coisa, Desirei, como é que estão as perspectivas de mercado? O CrossFit tem crescido muito, né? Abriu muito box, abriu muita academia, as academias estão colocando CrossFit dentro, também as academias de grife, né? Essas academias de grife grandes, né? Que estão vindo para cá também, muitas nacionais. Como é que está as perspectivas do mercado? Tem aumentado muito o público também? Então, Carlão, você tocou num ponto sensacional. A gente estava discutindo esses dias sobre a questão mercadológica, né? Qual é o futuro dos boxes, qual é o futuro da academia, né? E assim, de novo, vou realçar o fato de as pessoas estarem acordando para a necessidade de fazer exercício. E aí, quando você percebe que uma modalidade que começou em 2000, né? 2001, 2002, ele abriu lá. Tá com 20 anos que o multimodal apareceu. E aí a gente tinha a questão da marca CrossFit, que hoje as pessoas entendem que o nome CrossFit é a marca, né, do multimodal. E quando a gente começa a ver academias grandes, né, a de nível internacional, colocando um espaço dentro daquele, dividindo o espaço, eu diria isso, dividindo um espaço de máquina para você deixar um espaço para treinamento livre, é porque ela veio para ficar. Né? Então, assim, o que eu acho que tem mudado é muito o direcionamento de treinamento. Eu acho que a gente está caminhando muito para uma questão híbrida, para sair daquela mesmice da musculação, mas tem gente que ainda vai para lá para fazer essa parte de fortalecimento, né? É, Que aí, de novo, é uma questão de prescrição de treinamento. A gente sim. pode fazer essa combinação, mas eu acho que existe uma tendência muito grande, porque as grandes academias estão colocando um espaço voltado para o multimodal ou para o treinamento livre, e muitos boxes de CrossFit estão começando a colocar máquinas que se consideram mais funcionais de musculação dentro do espaço. Então, essa tendência sugere que nos próximos 10 anos, os boxes que são mais abertos, né, que tem menos essa questão do ar-condicionado, do espaço fechado, eles venham a agregar mais
mais modalidades que nem a academia convencional. E aí ele te dá essa oportunidade de você fazer o CrossFit como um game, como aquele negócio de, eu vou rachar, então todo dia eu vou fazer o racha. E aí, que nem tu vê, por exemplo, a galera que tem o campo de futebol para o futebol, começa a colocar aqui lateralmente o treinamento para melhorar o futebol, que é o que a gente chamava antes de treinamento funcional para, e aí a gente tira o para e coloca só o treinamento funcional, que é o quê? É deixar o seu corpo apto a. Então eu vou desenvolver força para te estabilizar, e aí eu vou direcionar esse treinamento de acordo com a modalidade que você quer fazer, que é o que a gente chama de treinamento específico. Então, eu não vou só treinar para te deixar com um chute mais forte. Eu vou te treinar para que a sua perna suporte a carga de treino de corrida, aquela variação no campo, que a gente vê muita lesão de ligamento cruzado, LCA. Ixi, rompi Sim. meu ligamento cruzado, né? Jogando futebol, acontece muito, porque você para e gira. Se você deixar o seu pé preso, na hora que gira, aí sim, porque eu não estou só fazendo isso aqui no meu joelho, eu estou fazendo isso aqui no meu joelho. Aí é quando rompe. Entende? Então, assim, se o seu corpo estiver mais preparado, não evitar a lesão. A gente não existe esse trabalho de prevenção de lesão. Ele não é comprovado cientificamente. Mas o que a gente percebe é que pessoas que têm uma musculatura mais forte, pessoas que são mais treinadas, que têm essa habilidade de movimentação para ela ter essa lesão, é menos provável. Entende? Então, eu Entendi. penso que uma tendência é os boxes começarem a agregar mais modalidades para oferecer modalidades de diferença. Fit dance está aparecendo muito nos boxes de CrossFit, a dança, a especialidade da ginástica para você aprender a fazer os movimentos de ginástica. E aí as academias hoje, que nem, né, estruturas maiores, as mais conhecidas, Smart Fit, abriu a Blue Fit, etc. Se essa galera já está dando espaço para o cross dentro do espaço deles, com certeza é porque existe uma demanda muito alta para isso. Né? E aí a gente começa a ver esse valor. Uma demanda reprimida, né? Uma de... É, Boa, boa. assim, e nem pode se dizer mais, né, Desirê, que o CrossFit é modinha, né? Não, já Não, deixou disso, né? já deixou, eu acho que já tem alguns anos, né? Eu acho que antes da pandemia já começou a deixar, né? Um tempinho Fortaleceu. antes, Eu diria entendeu? que assim, ó, de 2018, 19 para cá, a gente teve um boom a nível Brasil, porque a gente trouxe uma das maiores, que foi o regionais, né? Que a nível de competição é como a gente teve as Olimpíadas aqui. Com certeza, né, as pessoas assistindo a questão das Olimpíadas, que nem a gente assiste a Copa do Mundo, todo mundo já fica mais envolvido com o esporte. E aí a gente teve a primeira vez aqui no Brasil, que foi no Rio, o regionais da CrossFit no Rio. Então, assim, quem fazia CrossFit aproveitou para ir para lá. E a gente está falando de ter um box aqui no Brasil em 2009 e em 2018, 19, a gente olhou esse dado ali, 19 e 20, tinham mais de 1.000 boxes afiliados. Então, Olha se aí. você pega de menos de 10 anos, você multiplicou por 1.000, imagina aí a quantidade de boxes que a gente já deve estar hoje. Isso eu estou falando dos afiliados, daqueles que pagavam US$ 3.000, a taxa da CrossFit era US$ 3.000, né? Então, assim, US$ 3.000 anuais só para você apresentar, colocar a marca CrossFit. A marca CrossFit, ela não te diz, não te direciona para treinamento, né? Eles mudaram muito. Vale a pena ressaltar isso aqui também. A nível, falando assim, de empresa, a CrossFit passou por um ano muito cruel, ali em 2020, que foi exatamente no ano de pandemia. O antigo dono, que é o Greg Glassman, que foi quem criou a metodologia, ele foi muito infeliz com várias colocações dele, né, como racista, né, sexista, e várias coisas que ele foi bem infeliz. E aí, enfim, ele resolveu vender, de fato, a CrossFit, e ele vendeu para um cara do ramo do fitness, que é o Eric Roses. É um cara que tem uma experiência absurda, não só o know-how, mas aí entra o network e tudo mais. E ele deu uma cara para a CrossFit mais de empresa. Então, hoje, eu sei, né, por colegas que continuam dentro da empresa, que eles têm encontros semanais, que eles têm formação para você conseguir rentabilizar mais dentro do seu box. Então, ele deixou a coisa muito mais organizada, né? Ele melhorou o Profissional, né? operacional, profissionalizou mesmo, né? Deixou de ser só a marca que você está pagando. Eu acho que ela começa a entrar para um caráter de franquia, porque o cara, só que uma franquia onde você não cumpre regras, mas você tem acesso à informação. A gente Você não tem um tinha esse acesso à suporte, né? informação. Você tem um Tem um suporte suporte. bem melhor, sabe? Então, acho que eles estão evoluindo muito
nessa questão do suporte ao proprietário, né? E Porque isso, aí na é uma verdade, característica daqui. isso aí já é aplicado porque toda franqueadora tem que fazer isso, né? Toda franqueadora, qualquer empresa que você vai comprar uma franquia, montar aí no shopping, a franqueadora tem que dar toda a capacitação, né? Um know-how assim dela, passar para o franqueado, né? E eu acho que Para fazer dar certo, né? acordou para. Exatamente, senão ia abrir, os caras não iam administrar direito, ia quebrar e ia queimar o filme também, né? E aí eu E vou o... usar aquele negócio que tu falou lá no começo da live, né? Tu perguntou, dizer que tu é profissional de educação física, mas e essa questão do empreendedorismo? Cara, é um negócio completamente assim, ó, né? Uma coisa é você ser professor de sala de aula, outra coisa é você trabalhar no ramo como empreendedor, porque entram todas essas questões, né, que a gente estava falando. Como é que você vai custear, como é que você vai, qual a proposta que você vai fazer para os seus alunos. Eu não posso só prescrever um treino do jeito que eu quero ou dar aula, que é o que eu gosto de fazer, o que eu faço de melhor, por isso que eu me formei em educação física. Mas essa questão de empreender na área, por isso que muitos boxes, isso aconteceu na Argentina, que teve um boom antes do nosso, porque muitos cursos eram em espanhol. A gente não teve curso aqui no Brasil. Depois só que começou a vir curso para o Brasil com tradutor. Veio em 2011 e depois só voltou em 2013. Então a língua é um limitante muito forte. Eles abriram muitos boxes lá e aí fechou uma demanda absurda também por causa da questão da condução do negócio. Então o negócio ele é diferente. E a CrossFit inicialmente se posicionava exatamente dessa forma. Nós não somos uma franquia. Você paga para usar isso, você pode usar o marketing, né? Tem uma sequência de regras e tal. Mas nós não somos uma franquia. Então, não vou te dizer como é que você vai fazer o seu negócio. Você faz do jeito que você quiser, você prescreve como você quiser. Tá aqui a metodologia, É né? como se você pagasse só o direito de imagem, né? Pronto, Praticamente. exatamente. Né? Porque até os cursos, tudo é feito por fora. Então, na hora que eu compro, que eu pago US$ 3.000, eu não tenho direito de ficar todo ano, pelo menos, o proprietário fazendo uma atualização? Não, não tem nada disso. Não tinha, né? Pelo contrário, não tinha. Hoje, eu acho que mudou bastante. Mas, assim, não tem como não reconhecer que a CrossFit veio para mudar o mundo fitness, para É. mudar a percepção de exercício, né? Para mudar essa ideia de que a gente não pode fazer coisas, né? Ele já leva como você pode, nós podemos, vamos fazer diferente. A questão da comunidade, eu acho que assim, falando de empreender, né? Eles usaram ali, Carlão, internet, comunidade como um foco. E aí, se você parar para observar hoje, quem você conhece, as pessoas não vão só mais para a academia para malhar ou para fazer o treino do dia. Elas vão para a academia, elas já têm um tênis específico, a roupa diferenciada, É. elas têm o grupo delas com quem elas vão dividir aquilo. Então, você vai para a academia malhar, mas você vai malhar, fazer uma atividade em grupo. Então, deixe de ser aquele individual da musculação para ser em grupo, apesar de É. depender só de você, porque a gente não está jogando bola em equipe, a gente está fazendo o mesmo exercício junto, né? É um conceito que ele sai do individual e entra no coletivo e ele fica ali, né? Como questão da comunidade. E E aí você desenvolver começa um a agregar mercado valor. novo, né? É um mercado Mercado totalmente novo novo. de vestuário, de acessórios, de muita coisa E, também. e o cara ainda fez outra coisa, que é a oportunidade igual para todos. O Carlão, a Desirê, o Neymar, todo mundo que quiser participar do campeonato de CrossFit para conseguir uma vaga no Mundial, pode. Eu me inscrevo, faço a competição online e faço todos os processos seletivos. Então, ela deixa democrática a possibilidade de você estar no Mundial. Não existe isso em nenhum esporte, se É. você parar para observar. A CrossFit ela não é um esporte oficialmente, mas a gente considera um esporte fitness. E se você parar para pensar, eu quero ir para. Eu quero participar da Copa do Mundo. Tu tem como? Não, tu não tem como. Você tem que passar por vários processos seletivos, entrar num clube, não sei o que, bababá. Na CrossFit não, todo ano tem um Open. Inclusive começa essa semana. No Open, você paga a sua inscrição, US$ 20, faz os treinos, conforme ele prescreve, manda o vídeo. Se você for um dos melhores do mundo, você começa a garantir sua vaga. É bem simples, né? Então, ele deixa Mais democrático. acessível. É bem democrático, ele deixa acessível. E a CrossFit nos últimos anos, ela também incluiu a questão do adaptado, pessoas que têm algum tipo de limitação física, né? Amputados, cadeirantes. Sim. E a outra coisa que eu acho que é muito válida de realçar
é que a premiação para homens e mulheres ela é igual. Ela não faz uma distinção de gênero, de sexo, ela não faz distinção de peso, né? Ela só faz a distinção homens, mulheres e idade. Então, a Categoria. partir dos 35, a categoria é só pela sua idade. Então, ou você é teen antes dos 18, ou você é 35 mais, e aí as categorias são de 5 em 5 ou 4 em 4 anos. Né? Então, isso deixa... Mas aí deixa tá certo, né? Porque o condicionamento é diferente, o metabolismo é diferente, tudo é diferente, né? Exatamente. A idade também. É, Massa. O Carlos Otávio falou aí que tem muita academia já de CrossFit no interior, né? Eu vi isso, eu vi aqui na região metropolitana, né? Maranguape, Maracanaú, Eusébio, né? Aquiraz. Bastante. E com certeza no interior aí, Quixadá, Iguatu, Ó, esse só uma interior aqui. curiosidade. A CrossFit Sobral, se eu não me engano, ela foi a terceira ou a quarta a abrir, tá? Entre eu e eles, assim. Sobral. Aqui Aí. no Ceará, ela foi a terceira a abrir, se eu não me engano. Né? Pois é. Então, assim, o Jonatas aí tá botando terror, já abriu outra também, e etc. Em Sobral tem várias CrossFits em Sobral. Várias. Né? Eu acho que o CrossFit vai dominar o mundo. Já tá dominando. Já tá, né? Cara, muito obrigado aí pelo tempo aí. Acho que foi bacana aí para as pessoas entenderem aí, quem está assistindo a live. Quem está assistindo a live, se não segue a Raca, sigam a Raca. Se não segue o Dei Valor, sigam o Dei Valor, né? E o vídeo vai ficar salvo para vocês encaminharem para os amigos aí de CrossFit, para encaminharem para os amigos que falam mal do CrossFit, né? Vai caminhar para as pessoas que não têm coragem de fazer uma aula ou que acham que não podem fazer exercício, não tem uma isso. aula experimental, então as pessoas podem conhecer, né? E exatamente desmistificar esse preconceito que eles têm do CrossFit, né? Então, conhecer um pouco, né, para entender melhor, né? E assim, eu particularmente, eu me dei muito bem quando eu conheci em 2017, né? Então, assim, por opinião própria, aliás, opinião pessoal minha, para mim foi faltou o Rubão, ó. Para mim foi e o Rubão é um grande exemplo, viu? Sim. O Rubão é um grande exemplo. O Rubão, eu não sei a idade dele, mas ele deve ter 60 e alguma coisa. 63, inclusive pois deve ter um videozinho lá 63 anos, um médico da médico. Raca, ele fazendo 63 burpees. Para quem não sabe o que é, vale a pena assistir o vídeo e ver ele fazendo os 63 burpees. No dia do aniversário dele, Carlão, ele treinou e fez os 63 burpees depois. Quem filmou foi a esposa dele, dona Joselice, que também treina com a gente. Então... É massa isso. Esse negócio é muito massa. E eu adorava faltar no dia do meu aniversário, para não ter que pagar. E assim, vai ficar salvo aí, pessoal. Encaminha para todo mundo aí, encaminha para os amigos de vocês. É isso aí, Carlos Otávio. Cardiologista e cirurgião cardíaco aí. Rubão. Vou usar as palavras até dele. Ele disse que para aguentar 12 horas de cirurgia em pé, só muito crossfit mesmo. Rapaz, e é verdade, é verdade. E ele deixou muito menino de 20 anos no chinelo, viu? Muito menino de 20 anos no chinelo. Então, assim, obrigado, sucesso, conte com a gente e vai ficar salvo aí para compartilhar aí com a galera, tá bom? Tá massa. Obrigada, Carlão, pela oportunidade, pelo convite. As pessoas que estiverem assistindo, que tiverem interesse, só manda uma mensagem pra gente, diz que viu a gente no Dei Valor, que é amigo do Carlão, né, para fazer uma experiência na Raca e desmistificar um pouco dessa ideia aí que o CrossFit machuca, que lesiona, e a gente tem uma proposta bem diferenciada. Show! Um abraço, Dê. Outro! Eu vou ver qualquer dia desse, eu vou lá visitar o pessoal da turma da 5. Venha. Viu? Beijo, tchau. Beijo, tchau.